Você já passou horas montando um painel de dados ou elaborando um relatório e no final ficou muito insatisfeito com o resultado? Eu já, e muitas vezes. E aí então eu comecei a utilizar a IA de uma forma que eu pudesse otimizar o meu tempo e ainda melhorar o resultado daquilo que eu faço quase todos os dias. Então hoje eu vou te mostrar 5 formas práticas de como eu tenho utilizado a IA no meu trabalho e que você pode começar a testar ainda hoje. E certamente não é magia, não é substituição do seu trabalho, substituição profissional. A IA ela é uma ferramenta e quando bem utilizada, ela pode sim te entregar bons resultados e otimizar o seu tempo. E agora, quando mal usada, bom, eu vou falar disso no final desse vídeo. Primeira dica importantíssima é o design do painel de dados. A forma com que os gráficos estão dispostos no painel, ele pode influenciar e muito a tomada de decisões. Os nossos olhos, eles seguem uma hierarquia visual, eles seguem padrões. Se os gráficos não estiverem dispostos de forma que possa chamar a atenção da pessoa que você está apresentando os dados, de forma que prenda a atenção do público, informações muito importantes podem passar de forma despercebida. Então, como eu faço? Eu informo para a IA quais são as informações, indicadores e o objetivo do meu trabalho, assim como o público-alvo, quem vai ser o leitor ou a leitora desse meu trabalho, porque assim ela me devolve um layout, uma padronização de informação que me economiza muito na tentativa e erro. E eu ganho um tempo gigantesco com isso. Segundo ponto que eu uso muito é a identidade dos materiais. Quando eu não preciso seguir uma padronização, eu não tenho uma paleta de cores ou uma tipografia que eu tenha que usar, eu solicito para que a IA me ajude a definir a melhor paleta de cores para aquele tipo de documento. Então o relatório técnico ele tem que ser mais sóbrio. E ele precisa passar isso antes mesmo de ser lido. Da mesma forma, resultados eles têm que ser mais dinâmicos para que eu consiga reter o público que está vendo esse meu material. O conteúdo ele pode ser excelente, mas quando a paleta de cores ela é mal definida, quando as letras são mal escolhidas, isso pode transmitir muito amadorismo e pode acabar com a credibilidade do seu material. Então eu peço para a IA me sugerir tons e tipos de letras com base no documento que eu estou elaborando. E no fim das contas, o resultado é um material que acaba transmitindo uma credibilidade antes mesmo de ser lido. Terceiro ponto que eu uso muito, o One Page. Se você trabalha com gestores, na gestão, com alta liderança, você deve saber então a importância desse material. No OnePage a gente condensa todas as informações necessárias de forma enxuta para que essa alta liderança possa tomar uma decisão. E nesse meio a gente não tem muito tempo, as reuniões são muito curtas e os despachos então nem se fala. Então você tem pouquíssimo tempo para apresentar de forma bem resumida os pontos do que você precisa da autorização ou da manifestação daquela autoridade. Portanto, é preciso saber o que colocar nesse papel, não só em relação às cores, à letra que está sendo utilizada, a fonte em si, mas também a ordem. Qual é o storytelling que você está usando? Que história você conta nesse papel, nessa apresentação? Quando o seu homepage ele tem clareza, consegue demonstrar um storytelling que guia o seu leitor até a conclusão que você deseja que ele chegue, ele tem muito sucesso. Então eu defino para a IA qual é o problema, quais são os caminhos, as alternativas, os impactos sociais, econômicos, políticos e etc. Também as recomendações. Então a IA ela me ajuda na elaboração desse documento, pensando a hierarquia e a condução de toda essa história para que possa facilitar a tomada de decisão. Quarto, eu tenho utilizado muito, que são as frases de impacto. Sempre que eu vou dar um treinamento, uma palestra, uma aula, ou até mesmo numa reunião, quando eu preciso apresentar alguma informação, eu tenho utilizado frases que conseguem sintetizar toda aquela ideia daquele slide ou daquele documento, porque dessa forma as pessoas com quem eu estou falando conseguem reter a ideia principal daquele conteúdo. Então, o que eu faço? Eu peço para que a IA
me dê sugestões, pelo menos 5 sugestões de frases que têm relação com aquele conteúdo que eu estou transmitindo para aquele público. Informo também qual é o meu público-alvo. Dessa forma, eu fico com a sensação de que, assim como eu, as pessoas conseguem reter o conteúdo, a informação que eu passei por mais tempo, porque frases curtas e, quando muito bem elaboradas, conseguem, de fato, ficar aqui na nossa mente. Quinto, elaboração e revisão de conteúdo. Parece muito óbvio, porque muita gente utiliza para isso, mas o que eu tenho percebido, pelo menos ao meu redor, é que ainda é utilizado de forma subestimada. Como eu costumo utilizar? Eu compilo os documentos que eu preciso responder para fazer um ofício, fazer algum tipo de manifestação, e eu solicito para a IA fazer a leitura e elaborar o documento para mim com base no status, na ordem cronológica, enfim, ela me devolve o documento, compilando as informações com os embasamentos corretos daquela documentação e com o formato que eu solicitei. Assim, eu economizo um bom tempo na compilação desses documentos e, obviamente, é necessário revisar também se de fato as informações ali apresentadas estão corretas. Segundo ponto é na revisão do material. Aí ela funciona como se fosse um segundo par de olhos muito bem treinado, como se fosse aquele orientador e orientadora bem minuciosa, perfeccionista nos detalhes gramaticais, ortográficos e que identifica lacunas de informações ou a forma como o texto está escrito que não possui às vezes a linguagem técnica adequada para aquele tipo de documento que você precisa entregar. Mas antes que você saia daqui super animado ou animada para testar a IA dessa forma, é preciso que você saiba que a IA ela não tem a sua mente, ela não tem o seu conhecimento, muito menos a sua experiência. Ela não sabe das informações que foram passadas em reunião ou aquilo que ficou subtendido. Ela não conhece o contexto político do local onde você trabalha. Ela não sabe quais são os seus julgamentos. Portanto, seja sempre crítico, leia e revise a revisão da IA. Revise os documentos, porque a IA, quando ela é bem utilizada, ela acelera o seu trabalho, otimiza o seu tempo, valoriza a sua entrega, mas por outro lado, quando ela é mal utilizada, ela acaba comprometendo a credibilidade daquilo que você faz. E se você assistiu todo esse vídeo, gostou do conteúdo, peço para que você curta, compartilhe, comente aqui outras formas que você tem utilizado a IA. E logo nós teremos mais um vídeo sobre esse assunto, mas aí pensando as formas de como não utilizar a IA no nosso trabalho. Até já!